Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Viva Bem, o que a ansiedade quer dizer. Para quem não me conhece, eu sou o psicólogo e psicanalista Bruno Melo. Decidi gravar essa aula para quem não conseguiu estar presente na aula ao vivo. Então, vou compartilhar minha tela com vocês. Eu fiz uma apresentação e vamos conversando, ok? Deixa eu pegar aqui então. Certo, vamos lá. Então, sejam bem-vindos ao Viva Bem, o que a ansiedade quer dizer. Eu quero começar essa apresentação, pessoal, pedindo para você imaginar uma cena. São 2 horas da manhã. A casa está silenciosa, todo mundo dormindo, mas você não. Seu corpo está cansado, seus olhos pesam, mas sua mente continua trabalhando. Você relembra uma conversa, depois imagina um problema futuro, depois lembra de uma responsabilidade, depois pensa em algo que pode dar errado, e quando percebe, já está preocupado com situações que nem aconteceram. Talvez você conheça essa sensação, e talvez você acorde já cansado, talvez viva em alerta. Talvez monitore seu corpo o tempo inteiro. Talvez esteja sempre esperando que algo ruim aconteça. E aos poucos, isso começa a roubar a sua paz, sua concentração, o seu sono, sua energia, sua liberdade. Agora me diz uma coisa: e se eu te dissesse que a ansiedade não é o problema, e se ela for apenas a forma que sua mente encontrou para chamar sua atenção para algo importante? Porque durante muitos anos, atendendo centenas de pessoas, eu percebi uma coisa: a maioria delas não sofria apenas por causa da ansiedade, elas sofriam porque não compreendiam o que a ansiedade estava tentando dizer. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Mas antes, pessoal, eu preciso derrubar uma crença que provavelmente está impedindo você de melhorar. É o maior erro de quem sofre com ansiedade. É um erro extremamente comum. Alguém arrisca que erro é esse? O erro é acreditar que a ansiedade deve ser eliminada. Pensa comigo. Quando o seu celular recebe uma notificação importante, você quebra o celular? Claro que não. Você olha a mensagem. Quando o painel do carro acende uma luz vermelha, você arranca a lâmpada? Também não. Você procura entender o que está acontecendo. Mas com ansiedade fazemos exatamente o contrário. Tentamos silenciá-la, ignorá-la, controlá-la, combatê-la e sem perguntar por que que ela apareceu. E aqui, pessoal, está a grande virada. A ansiedade não é sua inimiga, ela é uma mensagem. Então, guarde essa frase, porque ela pode mudar a forma como você enxerga sua vida emocional. Então, quando você muda essa lente, você para de brigar no escuro e começa a entender o que está acontecendo de verdade. Então, pessoal, talvez você esteja pensando nesse momento, né? Mas, Bruno, isso parece bonito, mas a minha ansiedade é diferente. A minha ansiedade é diferente. Ok, vamos falar então sobre isso, pessoal. Em mais de 16 anos trabalhando com saúde mental, eu ouvi essa frase inúmeras vezes. Bruno, meu caso é diferente. Comigo é mais complicado. Ninguém entende o que eu sinto. E sabe o que eu descobri, pessoal? Cada história é única, mas os mecanismos emocionais, eles são universais. O conteúdo da ansiedade muda, o funcionamento não. Por trás dos sintomas, quase sempre encontramos padrões, encontramos medos, conflitos, necessidades emocionais, cobranças, expectativas, questões não elaboradas. Ou seja, sua história é única, mas ela pode ser compreendida. E quando é compreendida, deixa de parecer um labirinto sem saída, ok? Então a pergunta que fica, né, pessoal? O que que a ansiedade está tentando dizer? O que que a ansiedade está tentando sinalizar? A maioria das pessoas acredita que a ansiedade significa fraqueza. Ela não significa fraqueza.
Outras acreditam que ela significa doença. Nem sempre ela significa doença. Muitas vezes a ansiedade é um sinal, é um aviso, é uma tentativa da mente de mostrar que existe algo precisando de atenção. Pode ser um limite ultrapassado, por exemplo, algo que você sente que deveria ter dito, mas não conseguiu, e o corpo dispara como um alarme e produz mais ansiedade, certo? Pode ser, por exemplo, uma necessidade ignorada. Exemplo, eu gostaria tanto de fazer uma atividade física e meu cônjuge fala que não tem necessidade e acaba me podando, certo? Pode ser uma cobrança excessiva, uma vida inteira tentando agradar, performar, nunca ser suficiente. Pode ser um conflito emocional que nunca encontrou espaço para ser compreendido, certo? E o problema da ansiedade é que ninguém nos ensina a ouvir, só nos ensinam a calar. E quando você tenta calar algo que precisa ser compreendido, o sintoma tende a aumentar. Então vamos fazer um exercício para elaborar melhor isso, para praticar um pouco isso. Você vai pensar na última vez que sua ansiedade aumentou. E você vai se perguntar: o que está acontecendo na minha vida naquele momento? Qual preocupação ocupava meus pensamentos? Qual situação eu estava tentando controlar? Qual emoção eu estava evitando sentir? Percebe, pessoal? A ansiedade quase sempre deixa pistas. E não é para julgar, é para localizar, ok? Mas existe um outro erro que mantém milhões de pessoas presas. Alguém arrisca que erro é esse? O erro, pessoal, que muita gente comete, que deixa as pessoas presas na ansiedade, é acreditar que você está lutando contra a ansiedade. Mas você não está lutando contra a ansiedade, você está lutando contra a incerteza. Observe, pensa aqui comigo. Grande parte da ansiedade nasce da tentativa de controlar o futuro. Você tenta prever, você tenta evitar, você tenta garantir, antecipar, controlar, mas a vida não oferece garantias. E quanto mais você tenta controlar tudo, mais ansiedade você produz. Porque seu cérebro entende que existe perigo em todos os lugares. Então vamos para o exercício 2. Eu quero que você agora pegue mentalmente, né? Lembre de uma preocupação que você tem hoje. E aí você vai se perguntar: isso está acontecendo agora? Ou estou sofrendo por uma hipótese futura? Essa pergunta costuma gerar uma percepção poderosa, porque muitas pessoas descobrem que estão sofrendo por algo que ainda não existe. Percebe, pessoal? Estão sofrendo por algo que não existe e que talvez nunca vai existir, certo? E isso nos leva, pessoal, a um método que eu desenvolvi. E agora eu quero te dar um mapa simples de 3 etapas para você usar quando a ansiedade subir. Eu chamo de um mapa de 3 etapas para compreender sua ansiedade. Então, nós vamos falar sobre cena, fato versus filme e afeto evitado, certo? Se a gente parar para pensar, a ansiedade, ela generaliza. Então, a primeira pergunta é: o que estava acontecendo exatamente? Qual foi a cena? Onde eu estava? Com quem? O que foi dito? O que aconteceu? Perceba, você vai localizar o momento e o contexto. A etapa 2 vai separar fato de filme. Você vai se perguntar o que é fato e o que é filme da minha cabeça. E muitas vezes o corpo reage como se a pior hipótese fosse certeza. Então você vai separar fatos de narrativas mentais. E um cuidado importante aqui, pessoal: filme não é bobeira. Filme é lógica emocional antiga. É o passado tentando proteger o presente. Ok? Agora a etapa 3. Encontre o afeto evitado.
você vai ter uma pergunta central para pensar nisso. Qual emoção eu estou evitando sentir? Por exemplo, pode ser medo, pode ser raiva, tristeza, vergonha, culpa, desejo, carência. Então, você vai identificar a emoção reprimida. E muitas vezes a ansiedade aparece como uma fumaça para não encostar numa emoção específica. Quando você reconhece o afeto, a ansiedade perde parte do poder de te governar. Ok, até aqui? Então, agora nós vamos exercitar isso ao vivo. Vamos exercitar isso na prática, tá? Você vai então escolher uma ansiedade recente, algo que ainda carrega peso para você. E você vai responder mentalmente essas três perguntas. Caso queira anotar, fique à vontade. Você vai pensar então na cena, onde eu estava, o que acontecia ao redor, qual era o contexto. 2, fato ou filme? O que era concreto e real, o que era narrativa mental, antecipação ou catastrofização. E o 3, afeto evitado. Qual emoção você não quis sentir? O que foi deixado de lado naquele momento? Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, mas enquanto isso, também eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Depois eu dou mais um minutinho, tá? Ou qualquer coisa, você pode pausar também para fazer o exercício. Então, já vou dar um exemplo aqui direto. Exemplo bem simples, tá? Imagine que você envia uma mensagem para uma pessoa importante e ela visualiza, mas ela não responde. A ansiedade começa a subir. Então, vamos lá. Primeiro, qual que é a cena? Você enviou uma mensagem, a pessoa visualizou e ainda não respondeu. Esse é o acontecimento concreto. Segundo, o que é fato e o que é filme. O fato é que ela visualizou e não respondeu até agora. O filme pode ser: ah, ela está chateada comigo. Nossa, eu fiz algo errado. Ah, ela não quer mais falar comigo. Vou perder essa relação. Percebe? O corpo começa a reagir como se essas hipóteses já fossem verdade. Terceiro, qual afeto pode estar sendo evitado? Talvez medo de rejeição, talvez tristeza, talvez insegurança, talvez até raiva por se sentir ignorado. Percebe, pessoal? Quando eu consigo perceber isso, eu deixo de apenas tentar controlar a resposta da outra pessoa e começo a compreender o que essa situação despertou dentro de mim, certo? Ok. Então agora eu vou pedir para vocês fazer um compromisso com vocês mesmos, tá? Durante os próximos 7 dias, toda vez que você sentir ansiedade, você vai trocar uma pergunta. Em vez de se perguntar como eu faço isso parar, você vai se perguntar o que isso está tentando me mostrar. Essa simples mudança gera uma transformação profunda, porque você deixa de lutar e começa a compreender. Então, talvez agora você deve estar pensando, né? Mas, Bruno, isso realmente funciona? Deixe-me mostrar e vou aproveitar para me apresentar rapidamente, quem não me conhece, tá bom? Então, pessoal, meu nome é Bruno Melo, eu sou psicólogo e psicanalista, eu atuo desde 2009, eu tenho pós-graduação em psicologia clínica com abordagem psicanalítica, pós-graduação em psicologia organizacional e do trabalho, formação em psicanálise pelo Instituto Távola. Eu atendo em consultório desde 2014 e ao longo desses anos eu acompanhei centenas de pessoas. E alguns relatos dessas pessoas me dizem: Bruno, eu voltei a ter qualidade de vida, eu ganhei confiança para seguir em frente, eu passei a enxergar coisas que nunca tinha percebido, eu me senti seguro para compreender minhas questões. Mas existe algo importante aqui, pessoal. Nenhuma dessas transformações aconteceu porque alguém aprendeu uma frase motivacional. Aconteceu porque aprendeu a compreender a si mesmo, certo? Aconteceu por essa busca de autoconhecimento. E quando a gente começa a falar de ansiedade, é muito comum levantar algumas resistências. Por exemplo, já escutei: Bruno, eu já tentei de tudo. Ok,
Será que você tentou de tudo ou você tentou controlar? Mas será que você já tentou compreender? Existe uma diferença enorme. Controlar combate sintomas. Compreender transforma a relação com os sintomas. Uma outra resistência que se levanta quando a gente começa a falar de ansiedade é: eu tenho medo de mexer em questões emocionais. Pessoal, aquilo que você evita não desaparece, apenas continua influenciando a sua vida. Compreender não cria problemas, compreender revela aquilo que já estava presente. Um outro ponto que se levanta: ah, Bruno, eu não tenho tempo. Isso é muito comum as pessoas justificarem dessa forma: eu não tenho tempo. A ansiedade, pessoal, já está consumindo seu tempo nas noites mal dormidas, nos pensamentos repetidos, na procrastinação, na dificuldade de concentração. A pergunta não é se você tem tempo, é quanto tempo ela já está roubando de você. E um outro ponto que as pessoas se questionam, né? Bruno, mas talvez eu consiga sozinho. Será que realmente eu preciso de algum auxílio? Acho que eu consigo sozinho. Talvez você até consiga. Mas em quanto tempo será? Em meses? Em anos? Quantas oportunidades serão perdidas nesse caminho? Certo, pessoal? Então, percebe? Ao longo desta aula, nós conversamos sobre algo que talvez ninguém tenha te explicado dessa forma para você. Falamos sobre ansiedade, mas principalmente falamos sobre você. Falamos sobre sua história, sobre os conflitos que muitas vezes permanecem escondidos, sobre a possibilidade de que aquilo que você chama apenas de ansiedade esteja tentando comunicar algo muito maior. E talvez esse tenha sido a primeira vez que você olhou para isso dessa forma. Mas existe algo muito importante para dizer. Pessoal, tem algo muito importante que eu preciso dizer para vocês. Uma aula pode abrir uma porta, mas ela não consegue percorrer todo o caminho. Porque compreender profundamente a ansiedade exige tempo, exige reflexão, exige elaboração. E foi exatamente por isso que eu criei o Viva Bem, o que a ansiedade quer dizer. Então, pessoal, o que é o Viva Bem? O Viva Bem não foi criado para ensinar você a combater a ansiedade. Ele foi criado para ajudar você a compreender aquilo que está tentando comunicar. Porque quando compreendemos o sentido do sintoma, começamos também a compreender quem somos. Então, o Viva Bem, o que a ansiedade quer dizer, é um curso completamente gravado, organizado, em uma sequência de aulas curtas, objetivas e profundas, pensando para você poder estudar no seu ritmo, sem pressa, sem sobrecarga, sem linguagem complicada, sem promessas milagrosas. Então, antes de continuar, eu quero te fazer um convite. Pensa aqui comigo. Imagine sua vida daqui a alguns meses. Imagine acordar e perceber que sua mente já não começa o dia no mesmo estado de alerta. Imagine reconhecer seus gatilhos antes que eles dominem você. Imagine compreender por que determinadas situações sempre despertam culpa, medo ou insegurança. Imagine perceber que alguns padrões que antes pareciam inevitáveis começam a perder força. Imagine conseguir olhar para si mesmo com mais acolhimento do que julgamento. Imagine viver seus relacionamentos com mais consciência, tomar decisões com mais clareza, dormir com mais tranquilidade, sentir que finalmente você começou a compreender a sua própria história. Percebe, pessoal? Quantas coisas a ansiedade pode causar? Quantas coisas a gente pode ter benefícios aí cuidando da ansiedade, certo? E eu não estou prometendo uma vida sem ansiedade. Seria irresponsável fazer isso. O que eu estou dizendo é que existe um caminho para construir uma relação completamente diferente com a ansiedade.
E é exatamente esse caminho que percorremos no Viva Bem. Então, a jornada desse curso foi organizada em 6 etapas, pessoal. Vou falar aqui rapidamente como que está estruturado o curso. No módulo 1, nós vamos falar sobre a ansiedade como sinal e linguagem do inconsciente. Você aprenderá a enxergar a ansiedade não apenas como sintoma, mas como uma forma de expressão daquilo que ainda não encontrou palavras. No módulo 2, nós vamos entrar em Freud no cotidiano. Você compreenderá de maneira prática as diferenças entre ansiedade realista, neurótica e moral, e aprenderá a reconhecer essas manifestações na sua vida. No módulo 3, nós vamos entrar em defesas psíquicas, controle, evitação, racionalização, somatização, repetição. Você descobrirá como esses mecanismos aparecem silenciosamente e mantêm o sofrimento. No módulo 4, nós vamos entrar em ansiedade nas relações. Vamos compreender como idealizações, medo da perda, culpa e dificuldades nos limites emocionais alimentam a ansiedade. No módulo 5, nós vamos entrar em identidade, desejo, vergonha, performance, sentimento de inadequação, talvez um dos módulos mais transformadores do curso. No módulo 6, nós vamos entrar em elaboração, perguntas guiadas, escrita psicanalítica, reflexões, plano de continuidade, porque compreender é apenas o começo. Então, nesse curso Viva Bem, o que ansiedade quer dizer, você receberá 18 aulas gravadas, são mais de 2 horas aí de conteúdo, 6 módulos completos, PDFs exclusivos de reflexão, exercícios de elaboração, o acesso é imediato, tudo organizado para que você avance no seu tempo. Mas, pessoal, quando eu terminei esse curso, eu percebi que ainda poderia ajudar você em outras áreas que caminham lado a lado com a ansiedade. Por isso, eu preparei alguns presentes para vocês. O primeiro presente é o Viva Bem, clareza que protege, identificando relacionamentos abusivos. Relacionamentos também adoecem e muitas vezes alimentam nossa ansiedade sem que percebamos. Nesse curso, você aprenderá a reconhecer padrões de abuso emocional, fortalecer seus limites e recuperar a confiança em si mesmo. Você recebe 12 aulas gravadas, exercícios práticos, PDFs, 3 aulas bônus exclusivas. Esse curso, normalmente, ele é vendido separadamente por R$ 129,90, mas hoje ele será seu sem nenhum custo. O segundo presente, você vai receber também o Viva Bem, Ansiedade sob controle. Antes de compreender profundamente a ansiedade, é importante aprender a lidar com ela. Então, nesse curso, você aprenderá estratégias práticas para enfrentar crises, reconhecer gatilhos, diminuir a ruminação, construir uma rotina emocional mais saudável. Então, nesse curso são 12 aulas, PDFs, exercício, plano de continuidade, 2 aulas bônus. O valor desse curso normalmente é R$ 69,90. Você recebe ele por zero, tá? E o valor original do curso Viva Bem o que a Ansiedade quer dizer, que é o curso que eu estou lançando hoje, ele é R$ 349,90. Então vamos somar tudo, pessoal. R$ 349,90, Clareja que protege R$ 129,90, Ansiedade sob controle R$ 69,90. O valor de tudo isso seria R$ 549,70. Mas você não vai pagar isso. E, na verdade, você também não vai pagar R$ 349,90 do curso principal, porque você participou dessa aula gratuita e decidiu dar esse passo enquanto ainda estamos vivendo essa jornada juntos. Então, durante apenas os próximos 7 dias, eu preparei uma condição especial de lançamento para quem assistir essa aula e para quem estiver na comunidade, no grupo do Viva Bem Psicologia, tá? Para vocês que estão assistindo essa aula depois, eu vou deixar o link aqui embaixo do grupo do Viva Bem, tá? Para vocês entrarem e vocês me mandam um inbox, me procuram, que eu vejo o que é possível fazer
caso esse valor promocional já tenha expirado, tá? Mas se você assistir essa aula depois, você entre no grupo, vou deixar o link aqui embaixo, o grupo do WhatsApp fechado, seguro, tá? Para manter o sigilo profissional e a gente conversa por lá, tá? Ótimo, então vamos lá. Então, pessoal, eu fiz uma condição especial de 12 vezes de R$ 31,02, tá? Ou R$ 299,90 à vista. Percebe, pessoal? Se você for encarar como uma mensalidade, você vai ter acesso irrestrito, acesso imediato, vai poder assistir, pausar quantas vezes você quiser, vai poder imprimir os materiais em PDF, são materiais muito bem organizados, são materiais que estão bonitos, até para encadernar, se você quiser. Vai ter acesso irrestrito a esses 3 cursos, tudo isso por menos de um lanche, né? Fica mais barato do que pedir um lanche. Você tem acesso por um ano a todo esse conteúdo. Então, se você for encarar como uma mensalidade, R$ 31,02, tá bom? E digo mais, pessoal, você vai ter acesso a tudo isso com garantia, que você toma essa para você poder tomar essa decisão com tranquilidade. Por isso, você vai acessar por 7 dias de garantia incondicional. Você vai entrar na plataforma, está hospedado pela Hotmart esse curso, os 3 cursos estão hospedados por lá. Você vai assistir às aulas, você vai fazer os exercícios, vai conhecer os materiais. E se você perceber que esse curso não faz sentido para você, basta solicitar o reembolso dentro do período, sem burocracia, sem justificativa, todo o risco vai ficar comigo. Confio tanto nesse material, pessoal, nesses cursos que eu desenvolvi, que todo o risco vai ficar comigo, ok? Então, uma informação importante. Essa condição foi criada exclusivamente para quem participou dessa aula, para quem está assistindo essa aula. Vai ficar disponível por 7 dias. Mas, como eu comentei, quem está assistindo aqui pelo YouTube, um tempo grande aí depois, me procura, entra na comunidade que eu vejo o que é possível fazer de desconto, tá bom? Após esse período, o desconto de lançamento ele vai ser encerrado, o curso vai voltar ao preço original, os 3 bônus deixarão de fazer parte dessa oferta. E se ao longo desta aula você percebeu que já está na hora de compreender sua ansiedade com mais profundidade, esse é o melhor momento para iniciar essa jornada. Então, eu quero te convidar para fazer uma última reflexão comigo, pessoal. Durante toda essa aula, nós repetimos a mesma ideia. A ansiedade não é sua inimiga, ela é uma mensagem. Então, hoje, talvez você tenha começado a escutá-la de uma forma diferente. Agora, existe uma decisão diante de você. Você pode voltar para a rotina, levando apenas algumas anotações desta aula, ou você pode aproveitar esse momento para iniciar um processo de autoconhecimento mais profundo, aprendendo passo a passo a compreender aquilo que sua ansiedade vem tentando comunicar há tanto tempo. Se esse caminho faz sentido para você, será uma alegria caminhar ao seu lado. Clique no link abaixo, que eu vou deixar então aqui, tá? Faça aí entre, ou melhor, entre no grupo e me procura para a gente poder viver essa jornada juntos, tá? Pessoal, então, um recado final aí. Ansiedade não é inimiga, é mensagem. Hoje você começou a escutá-la de uma forma diferente. Agora é hora de aprofundar esse caminho com método, com cuidado e com alguém que já acompanhou centenas de pessoas nessa jornada. Então, clique no link que eu vou deixar aí na descrição. Entre no grupo e venha fazer parte da comunidade Viva Bem Psicologia. O que a ansiedade quer dizer? Sejam todos bem-vindos. Obrigado, pessoal. Até uma próxima.